Pessoal, nós vamos resolver então as questões 3 e 4 do vestibular FUVEST 2020, prova V, ok? Vamos lá então. Questão número 3 então nos diz o seguinte: pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão entre dois átomos e uni-los, criando uma molécula. Utilizando pinças ópticas, feixes de laser altamente focados, capazes de aprisionar objetos microscópicos, os pesquisadores empurraram um átomo do elemento químico césio contra um átomo de sódio até que colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo energia extra para criar a molécula NaCS. Na natureza, as moléculas formam-se a partir da interação de átomos por acaso. Por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Né? Bom, e aí nessa tabela periódica que aparece na parte de cima, né, sódio e césio estão destacados, né, para evidenciar, enfim, relembrar para quem eventualmente tivesse esquecido que eles são elementos do mesmo grupo, né, no caso do grupo 1 da tabela periódica. Né? E a tabela aí também está atualizada no sentido de que ela traz a forma de representar a tabela periódica, que já é, enfim, recomendada ou determinada pela IUPAC de vários anos para cá, que é simplesmente numerar os grupos da tabela periódica de 1 a 18, né? Aquelas denominações americana e britânica, né? Grupo 1A, 2A, 8, enfim, aquelas notações com algarismos arábicos ou romanos e tal, enfim, não subsiste mais, né? Bom, mas ok. Dito isso, vamos então para as alternativas, né, para responder a pergunta propriamente dita. Então, com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que o césio é um elemento químico radioativo. Bom, o césio realmente possui um isótopo radioativo, o famoso césio 137, né? Se tornou muito conhecido aqui no Brasil por conta daquele acidente radioativo em Goiânia, há vários anos atrás, etc. Mas o principal isótopo do césio é o isótopo 133, que não é radioativo. Né? Então dizer que o césio é um elemento radioativo, como se ele só tivesse isótopos radioativos, já não é correto. Mas vamos lá. Devido a essa característica química, a molécula NaCS não se formaria sem esse modo inovador que estabiliza o decaimento. Né? Então dizer que se precisa usar o laser para poder estabilizar a molécula NaCS, que ela não se formaria porque o césio é radioativo, quer dizer, não faz sentido, não é correto. Não é? Primeiro porque o principal isótopo do césio, 133, não é radioativo. Né? O césio realmente possui um isótopo radioativo, mas ele não é, digamos, né? Tendo em vista, enfim, levando-se em conta o seu isótopo mais abundante, né? Ele não é um elemento radioativo. E além disso, quer dizer, só porque o elemento é radioativo, sim, então eu preciso usar algo para inibir o decaimento. Né? Senão eu não terei a formação do composto. Isso também, em princípio, não faz sentido. Né? Enfim. Não, essa afirmação, enfim, não procede. Né? Tem duas incongruências aí, duas inconsistências pelo menos. Letra B. O raio atômico do sódio é maior que o do césio. Bom, já começou errado, né? Porque descendo o grupo 1, né? Enfim, do lítio ao frâncio, né? Bom, o frâncio vamos deixar de lado que tem as contribuições relativísticas, né? Mas enfim, do lítio ao césio, embora o césio também já tenha aí alguma, né, contribuição relativística, mas enfim, o raio atômico do sódio não é maior que o do césio. Né? Na verdade, o do césio é maior. Portanto, a sua energia de ionização também é maior. Né? O que também não é verdade, né? Que também não é verdade. A energia de ionização do sódio realmente é maior do que a do césio, a primeira energia de ionização. Né? Mas justamente porque o raio dele é menor e não porque é maior. Quer dizer, estão invertendo as coisas. O esbarrão, né? Ele está fazendo referência ao texto anterior, entre os átomos retira um elétron do sódio, permitindo a ligação. Não, quer dizer, bom, dizendo o raio atômico do sódio é maior que o do césio, não é verdade. Né? Na verdade, ele é menor. Né? A sua primeira ionização é maior, realmente é maior. Né? Mas não é consequência dele ter um raio maior, até porque o raio é menor, né? Enfim. E usar então o esbarrão, está, né, fazendo referência ao texto anterior, entre os átomos retira um elétron do sódio, permitindo a ligação. Né?
Bom, mas se a energia do sódio é maior do que a do césio, então não deveria ser retirado um elétron do césio, não do sódio, quer dizer, enfim, a afirmativa toda é uma mistura, né? Uma mistureba aí de informações ou de afirmações inconsistentes, incoerentes. Também não está correta. Letra C. O terceiro laser, L8, fazendo referência ao texto anterior, né? Usado no experimento, serviu para retirar um nêutron do césio, formando um cátion e possibilitando a reação com o sódio. Bom, para formar um cátion, na verdade, eu retiro um elétron, né? Se eu tenho um átomo neutro, para formar um cátion, eu retiro um elétron. Né? Um cátion com carga mais um, no caso, se eu retirar apenas um elétron. E além disso, retirar nêutron, quer dizer, eu estaria mexendo aí, né, no núcleo, né, do átomo, né, conseguindo romper, né, as forças atrativas, enfim, fortes aí no interior do núcleo para retirar nêutrons, quer dizer, não. Essa não é uma reação que envolva os núcleos dos átomos, quer dizer, também, de novo, né, a afirmação é completamente estapafúrdia. Na letra D, na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso, a tendência seria formar CSNA e não NaCS, justificando o caráter inovador do experimento. Né? Bom, em princípio, na natureza, primeiro esse composto não se formaria. Né? Segundo, escrever CSNA ou NaCS é mais uma questão de convenção. Né? Enfim, ok, se eu quiser fazer uma analogia, por exemplo, com o NaCl, né? Primeiro escrevo o cátion e depois o ânion. Né? Se eu escrever CSNA, césio seria o cátion e sódio seria o ânion, e se eu escrever NaCS seria o contrário, quer dizer. Mas em princípio é uma questão de convenção. Né? Se eu escrever ClNa em vez de NaCl, nem por isso eu tenho outra substância que não seja cloreto de sódio, quer dizer, de novo, né? E além disso, os dois elementos na natureza, em princípio, não vão formar, né, espontaneamente os compostos, seja NaCS ou CSNA. Né? Então, de novo, você tem uma afirmação também, né, um tanto esdrúxula, enfim, não faz qualquer sentido. Por exclusão, então, devemos acreditar que a correta seja a alternativa E, mas verifiquemos se a alternativa E realmente nos traz alguma informação, alguma afirmação que seja correta, tá certo? Então vamos lá. O césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente, né? Forçadamente, com o laser, eles formam, né? Conforme já foi afirmado lá no enunciado da questão, mas espontaneamente não. Então vamos lá. O césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente, uma vez que ambos têm grande tendência a formarem cátions e ligações iônicas. É verdade. Né? Ambos têm tendência a perder seu elétron de valência. Mas se os dois forem cátions, bom, a não ser que eu acrescentasse um ânion aí ao sistema para estabilizar o composto. Né? Mas simplesmente césio e sódio, né? Se um perder o elétron, eu teria que ganhar o elétron, mas os dois têm grande tendência a perder elétrons e não a ganhar. Né? São elementos grandemente eletronpositivos e não eletronegativos. Então a afirmação de que césio e sódio não formariam uma molécula espontaneamente, uma vez que ambos têm grande tendência a formar cátions e ligações iônicas, sim, essa afirmação é correta, né, e justifica, porque espontaneamente, porque na natureza, NaCS ou CSNA, como seja, não é um composto que enfim, seja encontrado, seja observado. Então, alternativa correta, alternativa é. Né? E passemos então para o próximo exercício. A questão 4, então, nos diz o seguinte. Ao se preparar molho de tomate, considere apenas a fervura de tomate batido com água e azeite, é possível observar que a fração aquosa, fase inferior, né, da mistura que aparece aí na figura, fica vermelha logo no início, e a fração oleosa, a fase superior, inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, considere apenas a fervura de beterraba batida em água e azeite, né? A fração aquosa, fase inferior, fica com a cor rosa e a fração oleosa, fase superior, permanece com sua coloração típica durante todo o processo, que não tem sua cor alterada. Com isso, então, passemos à questão propriamente dita. Então, considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fração oleosa fica mais quente do que a aquosa, degradando a betaína, que é o composto principal contido lá na beterraba e tal, enfim, responsável pela coloração. Então a fração oleosa fica mais quente do que a aquosa, degradando a betaína. O mesmo não é observado com o licopeno devido à sua cadeia carbônica longa.
Bom, as duas fases, aquosa e oleosa, né, estão ali no mesmo sistema, em princípio estão em equilíbrio térmico, né? Então afirmar que a fase oleosa fica mais quente do que a fase aquosa não faz sentido. Então descartemos essa alternativa. Letra B, a fase aquosa está mais exposta ao ar, que oxida a betaína. O mesmo não é observado com o licopeno devido à grande quantidade de duplas ligações, né? Realmente a fase oleosa está na parte de cima, né, da mistura. Mas se o composto está, né, está disperso ali na fase oleosa, ele não está realmente exposto ao oxigênio do ar, etc. Quer dizer, então, desconsiderado outros aspectos, né, que pudessem influenciar aí na oxidação, ou da betaína, ou do licopeno, como fosse, mas de qualquer forma, o começo da afirmação já não faz sentido, na verdade. Então, de qualquer forma, né, descartemos também a alternativa B. Bom, letra D. A fração oleosa é apolar e a aquosa polar, correto. Mantendo-se separadas, perfeito. O licopeno age como um surfactante, misturando as fases, colorindo a oleose, enquanto a betaína não, né? Então, o gancho aí é que a explicação é que o licopeno poderia atuar como surfactante, né? Bom, mas para atuar como surfactante, ele precisaria ter uma fração polar e uma fração apolar. Ele basicamente só tem frações apolares, né? Não tem fração polar. Quer dizer, então, essa expectativa, ou essa afirmação de que o licopeno funcionaria como um surfactante também não faz sentido. Letra E. A fase oleosa tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar, né? O mesmo não é observado para a betaína com maior massa, né? Ok, você pode afirmar, bom, a fase oleosa é um pouco mais viscosa, né, do que a aquosa. Ok, enfim, ele não fornece valores aí de viscosidade, mas ok, né? Sensorialmente falando, né, por assim dizer, visto que conhecemos água e óleo do nosso dia a dia, ok, você pode tomar a primeira parte como sendo verdadeira, que a fase viscosa, a fase oleosa é mais viscosa do que a fase aquosa. Mas é afirmar que isso facilita, né, essa viscosidade é que facilita a difusão do licopeno, porque o licopeno tem uma massa molar menor, realmente a massa molar do licopeno é menor, né? Mas não tão menor assim, né? Ambos os compostos têm massa molar superior a 500 gramas por mol, né? E além disso, quer dizer, a questão fundamental aí para essa solubilização é a polaridade do solvente, né? Polaridade da fase aquosa, polaridade da fase oleosa, a polaridade da betaína e do licopeno, quer dizer, não é a questão da viscosidade. Então também não faz sentido a letra E. Nos sobraria, por exclusão, a letra C, mas precisamos verificar se a afirmação que aparece na letra C realmente é compatível, é coerente, né, com as informações que o enunciado do problema nos trouxe. Então, letra C, fazendo referência à fração oleosa, né, é apolar, é verdade, e a betaína polar, é verdade, né? Betaína aí tem uma série de grupos OHs, etc. Quer dizer, é uma espécie que realmente tem várias frações polares aí, né? E o composto como um todo, né? Ele não fornece um momento de polo, mas, enfim, um composto com polaridade, por certo, muito mais elevada do que a do licopeno, né? Que tem basicamente aí enfim, uma grande cadeia carbônica e tal, né? Então, a fase oleosa é apolar e a aquosa polar, verdade. Perdão, desculpa. A fase oleosa é apolar e a betaína polar. É verdade. Isso explica então por que, né, que no caso ali, quando você prepara o molho de beterraba, a fase aquosa fica logo colorida, né, aquele cor de rosa intenso da beterraba. E a fase oleosa você aquece e tal, e ela continua com a sua cor inicial. Quer dizer, virtualmente nenhuma betaína chega a passar para a fase oleosa, porque a fase oleosa é polar e a betaína é polar, havendo pouca interação. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar, sim, é verdade, o licopeno é apolar, né? Enfim, de polaridade, por certo, muito mais baixa do que, né, a betaína, e irá interagir com o azeite, sim, é verdade. Essa interação, inclusive, é reforçada, né, à medida que você está aquecendo ali, né, a misturar água e óleo para fazer o molho. E por isso, então, que aos poucos, né, a fração oleosa, no caso do molho de tomate, vai tomando aí uma coloração também avermelhada, não tão intensa, eventualmente quanto da fase aquosa, né? Aí depende também de quanto tempo você vai deixar ali interagindo e tal, mas em todo caso, fato é que pouco a pouco o licopeno vai dissolvendo na fase oleosa, enquanto pouco a pouco a betaína não vai dissolvendo na fase oleosa. E o ponto-chave é
fase aquosa é polar, então a betaína tem afinidade pela fase aquosa, né? Não se dissolve, virtualmente não se dissolve na fase oleosa. O licopeno é apolar, ou enfim, de muito baixa polaridade, de forma tal que ele também se dissolve na fase aquosa, no primeiro momento, mas quando você acrescenta o óleo para fazer o molho, pouco a pouco ele começa a solubilizar também no óleo, tendo em vista sua baixa polaridade, o que faz com que ele tenha a afinidade pela fase oleosa, que é também apolar, ou enfim, de baixa polaridade. Tá certo? Então, alternativa correta, alternativa C de casa. Obrigado então e até o nosso próximo vídeo.